Você que está aqui desde o início, celebrando ao Senhor. Obrigado pela tua vinda aqui. Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O texto ele diz: olha, eu poderia estar em outros lugares. Davi tinha outras opções para estar, mas escolheu estar na casa do Senhor. A melhor opção, celebrar ao Senhor, o Rei dos Reis. Queria te convidar, você unir a sua fé juntamente com a minha, nós orarmos, falarmos com Deus. Deus amado, digno de todo louvor, honra, adoração dos nossos lábios. É um prazer para nós estarmos aqui nesta tarde, celebrando ao Senhor, celebrando o dono da nossa vida, o dono de todas as coisas. Nos colocamos diante de Ti, Senhor, para cultuar aquele que vive eternamente, aquele que voltará para buscar a sua igreja. Tu és nosso Deus. A nossa esperança está em Ti. A nossa fé está em Ti. Oh Deus, eu sei quantas e quantas vezes Tu tens sido generoso para com a gente nesse lugar, e continuará sendo. De uma maneira assim tão simples, mas profunda, eu quero te pedir, fala com a gente nesta tarde. Eu preciso ouvir a Tua voz, nós precisamos ouvir a Tua voz, porque é preciso que haja profecia para que o povo não se corrompa, assim diz a Sua palavra. E nós nos colocamos como canal do Teu fluir, canal da Tua palavra nessa tarde. E eu te peço, Espírito Santo, fala por mim, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero ministrar uma palavra, conversar um pouco com você, uma palavra que tem por título: mais próximos de Deus. Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele chegará perto de vocês. O que faz de nós seres humanos melhores? O que pode colaborar para a transformação de um ser humano? O que pode colaborar para a minha e a sua transformação? O que colabora, o que faz um ser humano, eu e você, colocando eu e você como figuras principais aqui, a abandonar tudo que não presta? Eu respondo: nossa proximidade de Deus. Tenho absoluta certeza que quanto mais perto de Deus, melhores somos. Quanto mais perto de Deus, mais humilde somos. Porque quanto mais próximos de Deus, nós percebemos a nossa indignidade. Quanto mais perto de Deus, nós vemos mais os nossos próprios pecados. Então, quanto mais a gente reconhece as nossas falhas, mais nos rendemos a Ele, e mais humilde nós somos. Algumas pessoas acham que Deus é um homem que está à nossa disposição a todo tempo.
É só estalar o dedo que simplesmente ele aparece. Pastor, você não acha que é assim? Nem tanto. Nem tanto. Tiago diz, olha, se vocês quiserem que Deus se aproxime de vocês, vocês precisam também se aproximar dele. Vocês precisam querer ele. Vocês precisam obedecer a ele. Vocês precisam se render a ele. Vocês precisam se humilhar a ele. Por quê, pastor? Porque o Deus é ele, não é você. E tudo aquilo que Deus já tinha que ter feito na vida de um ser humano, ele já fez. Ele mandou a sua maior preciosidade para resgatar o ser humano, para o tirar do inferno. Tudo que Deus já tinha que ter feito por mim, eu vou afirmar para você, ele já fez. Ele já fez. Se nesse momento na vida onde eu estou, Deus não quiser responder oração nenhuma dele, se ele não quiser responder nenhuma das minhas orações, ele tem toda a razão, porque o essencial ele já fez. Ele me salvou. Ele nos tirou do inferno. Só que Deus nos ama tanto que ele quer que essa obra continue. Por isso que ele nos quer mais perto dele. E é por isso que ele responde as nossas orações. É por isso que ele nos abençoa, segundo a sua graça, poder e misericórdia, dispensada sobre cada ser humano. Quem precisa de Deus, eu assumo. Talvez nesse santuário eu seja a pessoa que mais precisa de Deus. Paulo falou, ele se intitulava o pior dos pecadores. Eu estou com ele, eu estou com Paulo. Porque quanto mais próximo de Deus, mais rendido nós estamos. Quanto mais próximo de Deus, menor nos sentimos. Não é maior, não, pastor, não, é menor. Quanto mais próximo de Deus, a gente vê os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, as nossas maldades, as nossas malícias. Escrevi no meu esboço, eu disse assim: todo ser humano em plena consciência do Criador admitirá que não há como passar dessa vida sem Deus. Por quê, pastor? Porque tudo tem um propósito. Deus não criou a mim e a você simplesmente para vir nesse mundo, pagar conta, criar filho e sumir e ir embora. Não foi para isso. Foi para muito mais do que isso. Foi para coisas maiores do que essa. Foi para um propósito de vida, para sermos canais de adoração ao Senhor, para sermos canais de salvação de muitas e muitas e muitas e muitas outras pessoas, e essas pessoas irem conosco para o céu. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus, e aceite esse propósito. Só que a gente precisa, enquanto estivermos nessa terra, precisamos nos aproximar de Deus. Todos nós. Não tem uma pessoa nesse santuário que não precise todos os dias se render à aproximação do Todo-Poderoso, que não necessite dessa aproximação. Então eu digo, para estar mais próximo de Deus, eu preciso tomar decisões. Necessariamente. Para me aproximar de Deus, eu tenho que tomar decisões praticamente todos os dias. Nosso amado Josué, lá em seu livro, capítulo 24, versículo 15, ele diz assim: olha, mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Ele diz: resolvam. Ele continua dizendo: porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Ele, diante do povo, tomou uma decisão. Olha, não sei o que vocês vão fazer, mas eu sei o que eu vou fazer.
Não importa acontecer da decisão de vocês, não vai influenciar em mim. Eu já tenho uma decisão concreta no meu coração. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Decisão. Gente, Deus não resgata ninguém, não se relaciona ninguém que esteja em cima do muro. No Antigo Testamento, Deus falava com o povo de Israel: decidais a quem servir. Eu quero que vocês decidem a quem vocês querem servir. E Deus nunca obrigou. Glória a Deus. Não há obrigação. Há um reconhecimento de quem é o seu Salvador, o Deus da tua vida. É uma decisão que a gente precisa tomar todos os dias. Por quê, pastor? Tem que tomar decisão. Porque quando se toma decisão, você decide-se pelo caminho. E nós sabemos que esse caminho é um caminho estreito. O que quer dizer caminho estreito, pastor? Caminho estreito é que você vai ter que abandonar algumas coisas para poder seguir ao Senhor. Que você vai ter que deixar a si mesmo muitas vezes para seguir ao Senhor. Decisões em prol da sua vida, decisões em prol da sua própria alma, decisões diante de Deus. Decisão de querer estar próximo de Deus. Você entende isso? Necessariamente, para estar próximo de Deus, eu vou ter que abandonar coisas que Deus não suporta, que Deus não quer que eu leve em minha bagagem. Para me aproximar mais de Deus, preciso me comunicar com Deus. Salmo 42, 1 e 2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Vou te perguntar, será que é possível aproximação sem comunicação? Não. Não tem como. Ninguém se aproxima sem se comunicar. Ninguém fica próximo sem se comunicar. Não há intimidade sem comunicação. E isso fala de oração. Isso fala de comunicação direta a Deus. Eu amo esse assunto de oração. Por que eu amo esse assunto de oração? Porque a oração, na verdade, ela é um decreto de que o próprio Jesus fez lá na cruz do Calvário. Após a sua morte, ele disse: olha, está consumado. Ou seja, não há mais separação entre o homem e Deus. Deus e o homem podem andar juntos. Deus e o homem podem se falar. Deus e o homem podem se comunicar todos os dias. Não há uma barreira. Não existe barreira. Próximos. Evangelho, para quem não sabe, é comunicação e relacionamento com Deus. É isso que é evangelho. Evangelho não é proibições. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Não, esquece esse negócio de proibições. Evangelho é proximidade de Deus. Evangelho é comunicação com Deus. Isso é evangelho. Evangelho não é uma religião que te separa das pessoas. Evangelho não é uma religião que te torna mais feio, mais ranzinza, mais mal-humorado. Eita. Não. Evangelho é um caminho, é o caminho que te leva a encontrar com Jesus. E essa aproximação necessariamente te fará um homem e uma mulher melhor. Não sei se você já percebeu que eu estou sempre falando a mesma coisa. A aproximação do homem com Deus o fará um ser humano melhor.
Se você vê um ser humano mau, malicioso, desobediente e outras coisas mais, o que está acontecendo ali? Distanciamento de Deus. Quando eu me distancio de Deus, eu torno um ser humano deplorável. Mas a proximidade com Deus me torna um ser humano melhor. Eu escrevi no meu esboço, eu digo, essa comunicação é de livre acesso. Queria dizer uma coisa para você. Sabe o que a gente fez? Sabe o que a gente tem feito nessa geração, na nossa geração? Os mais sinceros vão concordar comigo. Nós trocamos Deus por um celular. Isso aqui está valendo mais do que Deus. Isso vale mais do que Deus para muita gente. Tem gente que passa o dia todo sem dar um oi para Jesus, mas não passa 24 horas sem isso aqui. O celular tomou o lugar de Deus nas nossas vidas. Comunicação. Deus quer se comunicar com a gente. Sai de um pouco, larga um pouco daquilo que te desconecta de Deus e vai se conectar com o Todo-Poderoso, e você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem um tempo, mentira. Não tem um ser humano nessa vida vivo que não tenha tempo para estar, se comunicar com Deus. Não tem um. Temos tempo, podemos. E essa questão da comunicação é incrível, que não é só uma questão de eu falar com Deus, mas também é de Deus falar comigo. Algo tão importante é que Deus sempre falou. Deus sempre falou. E Deus continua falando. Aleluia! Deus continua falando. Deus continua com seu trombone sobre os ouvidos da humanidade. Deus falando todos os dias. Ele fala por situações. Ele fala através da mamãe, do papai, do filho, da sogra, do sogro. Ele fala através de qualquer pessoa. Ele fala através de uma criança. Ele fala através da natureza. Ele fala através dos desastres. Ele fala através da Covid. Ele fala através de tudo. Deus falando, Deus falando. Deus está falando com a gente. Deus se comunicando. Mas para ouvir a voz de Deus é necessário se conectar a Ele. Aleluia. Como faço para estar mais próximo de Deus? Jeremias 33:3 diz assim, diga comigo, vamos. Grandiosas e insondáveis que você não conhece. Como estar mais próximo de Deus? Preciso viver pela fé. Necessariamente, para se aproximar de Deus, é fé. Algumas vezes você não vai sentir nada. Eu já disse isso aqui. Não vai ter arrepio nenhum. Não vai ter dor de barriga alguma. Não vai tremer, não vai chorar, não vai acontecer nada. É pela fé que você se aproxima. É simplesmente crer que Ele está próximo e que só depende de mim para ter uma aproximação maior, para ter uma intimidade com Ele. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe
e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Pode dizer uma coisa para você? Fica chateado comigo? Não vai. Tudo que você conhece de Deus hoje não é nada. Tu não conhece. Tu não sabe quem é Deus. Nós não sabemos quem é Deus. Nós não conhecemos absolutamente nada desse poderoso. Ele deseja que a gente o conheça melhor. Só vou conhecer melhor o meu Deus se eu me aproximar, se eu desejar. Talvez precisamos ser seres humanos mais curiosos. Dizem por aí que mulher é curiosa, né? Não sei, disseram. Que tal a gente pegar essa curiosidade que a gente tem e querer conhecer mais de Deus? Que tal a gente pegar esse sentimento de curiosidade e querer se aprofundar em Deus, como Ele é? Tá pouco. Precisamos de um sentimento de inconformidade. Qual, pastor? É muito pouco. Deus tem mais. Deus quer que eu conheça. É muito pouco. Orar, adorar, ir para casa, a semana toda, brigando com o marido, brigando com a esposa, brigando com os filhos. É muito pouco. É muito pouco. Deus tem mais. Deus é profundo. E Deus quer se revelar a mim e a você, transformar a nossa vida todos os dias, todos os dias. E a gente precisa se aproximar dele, gente. A gente precisa se aproximar. Preciso viver por fé. Andar por fé, segura, é viver acima das circunstâncias da vida. Situações adversas que a gente tem passado. A gente precisa andar por cima dessas coisas. Essas coisas não podem manipular a nossa fé. Pelo contrário, essas coisas precisam fazer com que a nossa fé cresça nele. Cresça e não desapareça. Andar por fé, eu escrevi no meu esboço, é estar numa tempestade, mas também é estar convicto de que o sol está um pouco mais à frente. A tempestade está pesada, mas eu creio, tem um sol lá na frente. O sol vai surgir, a tempestade vai passar. Andar por fé é não permitir coisas, pessoas e situações interferirem na minha vida com Deus. Não permita. Ande por fé. Creia que Ele está se aproximando de você. Creia que Ele está sob o domínio de tudo na tua vida. Tudo. Os mínimos detalhes. Deus está ali. Creia. Ande conforme a tua fé. Não ande conforme aquilo que você ouviu. Não ande conforme aquilo que você viu, mas ande conforme aquilo que você crê. Crê. Só assim você vai se aproximar mais de Deus. Só assim você vai conhecer mais Deus. E Deus tem esse desejo tão grande de se relacionar com a gente, mais próximos, mais próximos, mais próximos. E quarto, para me aproximar mais de Deus, preciso insistir no caminho de Deus. Diga isso comigo, por favor. Preciso insistir no caminho de Deus. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Olha só para a gente. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo. Diga, prossigo. Obrigado, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
Outro texto, Hebreus capítulo 10, 35 ao 39, diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Evangelho é uma decisão diária. Evangelho é uma decisão todos os dias. É uma decisão de abandonar algo necessariamente para seguir a Jesus. Dói, claro que dói, mas há recompensa. No próprio caminho há recompensa. Na própria vida cristã há recompensa. Eu escrevi no meu esboço, eu disse assim: Evangelho é um caminho que se torna o caminho para quem decidiu por Jesus. Se você quer que Jesus se torne o caminho, precisa todos os dias se decidir por Ele. Diga assim comigo: mas o caminho não é fácil. Pode dizer isso mais uma vez? Sim, disso você já sabe. Eu sei que haverá todo tipo de pressão diária na nossa vida. Nesse caminho há pressão diariamente. Nesse caminho há desânimos. Haverá dor no caminho. Não pode se omitir isso. Haverá frustrações nesse caminho, haverá decepções nesse caminho, haverá tentações no caminho, haverá dúvidas no caminho, haverá fraquezas no caminho. Levanta a sua mão agora. Eu quero profetizar sobre a tua vida agora. Mas haverá paz interior no caminho, haverá refúgio na hora da angústia, haverá segurança na hora do perigo, haverá consolo na hora da dor, haverá cura para as feridas, haverá refrigério na hora da angústia, haverá certeza na hora das dúvidas, haverá escape na hora da tribulação, haverá abraço na hora da solidão, haverá segurança quando estiver vulnerável, haverá perdão na hora das fraquezas, haverá provisão na hora da necessidade, haverá um Pai, Deus, haverá um irmão, Jesus, haverá o ajudador, advogado, consolador, o Espírito Santo. Haverá. É o que Ele disponibiliza para a gente. Há dificuldades, mas há glória. Há dificuldades, mas há recompensa. Há recompensa. Há respostas. Nesse caminho nós estamos seguros. Seguros por Ele. Seguros para todos sempre. E a igreja diz: amém e amém. Você pode se colocar de pé? Aleluia. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mais próximo de Deus. Deseje mais estar mais próximo do Senhor. Quanto mais próximo do Senhor, melhores seres humanos nós somos. Quanto mais próximos nós de Deus, mais humildes nós somos, mais dependentes nós somos. Dependente do Todo-Poderoso. Quero te convidar juntamente comigo agora a uma oração de entrega ao Senhor. Agora, você e Deus, é você, é o teu particular, é o nosso particular com Deus. Se aproxima aí, vai. Se aproxima de Deus, vai. Fale com Ele todas as tuas dificuldades do caminho. Pode falar, tuas limitações. Aleluia, aleluia.
Oh, Jesus. Um Deus que nos quer bem perto. Deus que te quer bem perto dele. Muito perto. Deseje isso. Deus de braços abertos para cada um de nós. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Deus é bom. Estamos aqui, Senhor, nesta tarde, dizendo para Ti, dependemos de Ti. Queremos nos aproximar de Ti todos os dias, porque é contigo que nós temos prazer, é contigo que nós somos transformados, é contigo que nós somos revigorados, é contigo que nós estamos seguros. Faça esse trabalho em nós, Espírito Santo. Espírito, trabalha na minha vida. Espírito, trabalha em nossas vidas aqui. Leva-nos à aproximação diária com Deus. Leva-nos. E que tudo aquilo, seja natural, espiritual, emocional, que tenta nos afastar de Deus, que a gente vença todas essas coisas. E que a gente perceba que hoje a aproximação foi muito maior do que ontem. Que amanhã essa mesma aproximação será muito maior do que hoje. É o processo, Senhor, de crescimento, de glória em glória, para que o Teu poder esteja sobre a nossa vida. E nós desejamos, nós queremos. Espírito Santo, leva-nos a nos aproximar com Deus todos os dias, para que o nome dEle seja exaltado em nós. A todos, Senhor, muito obrigado, porque Tu tens sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro presente na hora da tribulação. Muito obrigado, em nome de Jesus. E a igreja diz amém.